Capítulo 53. Dos 12 líderes de equipe, 6 eram super-humanos do tipo força, os outros 5 tinham habilidades psíquicas. Os psíquicos também tinham habilidade e capacidade suficientes para voar. Depois de atingir o rank S, você poderá usar suas habilidades com muito mais maestria. No caso da super-humana psicocinética, Lea Michele, a dificuldade de se levantar era extrema, porém, ela ainda podia se considerar capaz de voar de certa forma. É claro que, em vez de usar truques e outras artimanhas, a força bruta seria mais benéfica neste caso. Um personagem do tipo força se sairia muito melhor com sua aceleração instantânea, velocidade e alta resistência. No entanto, o motivo pelo qual prossegui foi porque eu podia controlar o vento. O fator resultante foi uma tempestade forte o suficiente para me permitir voar. Não assumi a liderança necessariamente por desempenho, fama ou mesmo mérito. Seria para ganhar a confiança dos membros da minha equipe? Claro que não. Foi simplesmente porque, em meio à tempestade, eu estava livre. Me sentia desimpedido, flexível e eficiente. Simplesmente segui em frente porque podia fazê-lo. Tung. Como saltou sem ganhar impulso primeiro, não seria capaz de saltar tão longe. Mas assim que entrou na tempestade, deixou a força do vento empurrá-lo para frente. É cansativo. Graças ao espírito do vaso de flores, foi possível mudar a direção do vento momentaneamente, assim, poderia alterar a posição de sua postura no ar de uma maneira que outros super-humanos não poderiam. O voo era impossível, mas um nível semelhante de acrobacias aéreas era factível. Que é HKK. No momento em que um pterossauro correu para mordê-lo, ele parou no ar por um momento antes de sacar sua lâmina de éter. Rapidamente executou um giro duplo de 720 graus, cortando o pescoço de seu oponente no processo. Pouco depois, assim que pisou na cabeça do cadáver fresco, saltou na diagonal. O bico de outro pterossauro que estava voando em direção a ele apareceu em sua visão. Fuuki. Enquanto corria na tempestade, ele cerrou os dentes ao inserir a lâmina de éter no bico do animal. Como esperado, como seu centro de gravidade estava desligado, era difícil para ele exercer força adequadamente. Chucky. Apesar das queixas em sua cabeça, ainda foi capaz de cortar o corpo do pterossauro ao meio. Teria sido bom ter um amplificador de éter. Um amplificador de éter era uma função gravada apenas em lâminas de primeiro grau, permitindo que a energia explodisse depois de inseri-la na lâmina. Lamentavelmente, ele não tinha isso. No lado positivo das coisas, tinha uma lâmina de segundo grau que foi desbloqueada em todo o seu potencial e com ela, foi capaz de cortar os pterossauros ao seu redor facilmente. Normalmente os homens não podiam se mover no ar assim. Mesmo que outros super-humanos tivessem excelentes habilidades de luta, eles não eram capazes de lutar tão bem. No entanto, se essas restrições diminuíssem um pouquinho, os do tipo força poderiam lutar melhor no ar. Se pudessem se envolver em combate aéreo aproximando o máximo possível, as possibilidades seriam infinitas. Se um monstro que possa voar e fazer ataques de longo alcance aparecer, isso se tornará uma grande dor de cabeça. Felizmente, não havia tal monstro aqui, portanto, poderia lutar com facilidade. Ele cortou 10 pterossauros em sucessão, pisou em seus corpos e alcançou o penhasco rochoso mais baixo. Kung. No momento em que pisou no penhasco, um gigante de pedra que era menor que a média o atacou. Ele rapidamente pulou para trás e subiu no ar mais uma vez, e usando a cabeça do pterossauro, saltou para frente novamente. Desta vez, balançou sua espada e torceu a ponta de sua lâmina de éter em direção ao pescoço do gigante. Parecia que havia balançado a espada de forma imprudente, mas o pterossauro foi cortado em 3 partes iguais ao cair. Ele apenas percebeu que uma vez que balançou sua espada, o impulso do vento adicionado a seus golpes, fez seus ataques habituais muito mais fortes do que o normal. Quando olhou para baixo, viu que os líderes de equipe, com suas imensas reservas de resistência, o perseguiam com todas as suas forças.
Ao contrário dele, que teve que fazer vários saltos devido à sua baixa força e poder de salto, os demais tinham mais do que o suficiente em saltos únicos para fazer o que seu Dan fazia. Logo depois, ele olhou mais longe e viu que os super-humanos estavam seguindo os líderes da equipe e também estavam lidando com os distantes pterossauros com ataques de longo alcance. Tudo o que tinha que fazer agora era lidar com os dinossauros voadores bem na frente dele. Isso também era óbvio, já que não tinha habilidades de longo alcance para alcançar os distantes em primeiro lugar, e agora que estava se concentrando em lidar com os próximos, os outros super-humanos poderiam cuidar do resto. Ele era o lutador mais apropriado para isso, em vez dos psíquicos ou super-humanos lentos que eram bastante vulneráveis à guerra aérea. Na tempestade furiosa, ele continuou saltando para o céu como se estivesse em transe. Foi quase uma maratona. A única diferença era que os pterossauros ocasionalmente voavam para mordê-lo. As rochas e pedras também se misturaram na tempestade e seu Dan não teve escolha a não ser se mover verticalmente para evitá-las. Se mantivesse o ritmo e não desistisse, poderia chegar ao seu destino assim. Isto é inacreditável. Do lado de fora da grande fenda, no quartel de comando, Park Seong-ho murmurou essas palavras, alguém acenou com a cabeça em resposta, pois compartilhava o mesmo sentimento. Este era o lugar onde os veteranos que tinham visto um monte de médiums se reuniam. No entanto, todos podiam ver o quão ridículo o comandante da 7ª equipe controlava a situação. Havia alguns médiums que podiam voar. Eles eram de rank S ou podiam realizar manobras aéreas com suas habilidades. Ou, em alguns casos, simplesmente tinham o voo como habilidade. No entanto, o comandante da 7ª equipe não era capaz de voar. Este era um fato bem conhecido por todos aqui. Embora tivesse a mobilidade que o permitia mover-se suavemente como o vento, ele não podia voar. No início, quando disse que assumiria a liderança, todos tiveram dúvidas rank F realmente conseguiria fazê-lo. Aquela pessoa incompetente chamada Il Seu-dan, agora estava usando essa habilidade enquanto se movia livremente na tempestade. Embora ainda estivesse muito abaixo do nível das habilidades sobre-humanas, ele não tinha o poder de voar, tinha. No entanto, aquele homem, sem a habilidade adequada nesta situação, estava realmente mostrando uma capacidade muito maior do que um homem com o superpoder de voar. Aproveitando-se de vários detritos de rocha e pterossauros voando no ar, não seria como se estivesse voando usando metade da força de um rank A. Havia um limite na velocidade de voo, então ninguém poderia fazer isso como se estivesse se movendo. Mesmo que seus saltos fossem extremamente fortes, ainda era impossível mudar de direção no ar. No entanto, aquele homem era capaz de fazê-lo. Era como se ele estivesse usando tudo ao seu redor como um trampolim. Se alguém olhasse de perto, seria capaz de ver que ele estava usando todas as rochas e pterossauros à sua frente. E então, um pensamento veio à mente de todos. Qual é a habilidade desse cara? Ao contrário da esgrima moderna eficiente e direta que exclui a grandeza, sua esgrima suave fazia parecer que estivesse dançando, também era estranhamente várias vezes mais rápido e mais poderoso. Na verdade, ele nem tem um corpo forte. Com a força adequada, uma pessoa pode controlar facilmente os movimentos de seu corpo e pequenos movimentos. Ao usá-lo corretamente, seriam capazes de exercer várias vezes mais força do que o normal. No entanto, Il Seu-dan não tinha força muscular quando comparado com sua mobilidade atual. Agora, ele estava complementando essa falta de poder através da tempestade e sua esgrima incomum. Equipe de terra, lute contra o gigante de pedra.